Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Easy Insights, o podcast da Easy que conecta ideias, pessoas e histórias inspiradoras. Eu sou Natália Torresani, copywriter da Easy, e estou aqui com meu co-host, Gui Simões. Hoje nós teremos uma convidada, uma jovem mulher, já foi presidente da OAB Jovem do Espírito Santo e atualmente tem contribuído muito na política capixaba, especificamente em Guarapari. Ela é advogada, vereadora, professora. Ela é a Tainá Coutinho. Tudo bem, gente? Obrigada por me receberem. É sempre um prazer. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? O quanto que eu amo podcast. E se me deixar aqui, ó, conversa para mais de hora. Mas muito obrigada mesmo, estou muito feliz e estou aqui para contribuir com vocês. A gente que está muito feliz de te receber aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tainá, você é formada em Direito, você é advogada. A gente estava conversando aqui que hoje você atua mais na área de Direito de Família e Sucessões. Isso. E você também é professora em Educação Superior. O que a gente quer saber? Com essa formação tão técnica e sólida, quando você percebeu que a política era o caminho ideal para colocar a sua carreira a serviço da comunidade? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Assim, por que a política? Como é que a política entrou na sua vida? E eu gosto de... Como é que a gente tem mais tempo, eu vou explicar a história desde o começo. Sim, hoje eu tenho 3 trabalhos, né? 3 profissões. Eu digo que eu tô melhor que o pai do Cris, que tem 2, eu tô com 3. Então, hoje, o pai do Cris tem 2 empregos, né? Ah, tá. O delay, eu amo. E aí eu falo que eu tô melhor que ele. E aí hoje eu tenho a advocacia, mas hoje especificamente, como né, eu tô com muitas tarefas, eu só advogo na área de família e sucessões. Dou aula na Faculdade Docton, lá de Guarapari, no ensino superior. Eu tô agora com as turmas de primeiro e de segundo período. E sou vereadora, né? Estou vereadora lá do município de Guarapari, a cidade mais bonita do Espírito Santo. Desculpa, Vila Velha, I'm sorry. Vamos encerrar esse podcast. A gente não vai tarde. entrar nesse problema. Eu sou de Vitória, aquela assim, então vamos entrar mas lá é o que eu falo, né, gente? Eu moro onde vocês passam as férias. Então, isso aí todo mundo a gente ouve muito. Tá comigo. certo. Eu sou apaixonado pela Praia da Virtudes. Das virtudes. Aquela Eu amo pequenininha, aquela pequenininha. E aí, como que foi? Eu entrei na advocacia e eu sou uma pessoa que gosto muito de aglomeração, né? Eu vejo, assim, um grupo, uma coisa agitada, eu já quero entrar para poder participar. E aí eu fui num evento, um dia me chamaram para ir num evento da OAB Jovem. E aí eu fui, logo que eu tinha formado, assim, tinha uns 3 meses de formada. Não é? E aí eu fui... 2019, né? Eu formei em 2019. E aí eu fui nesse evento, e aí eu olhei aquele grupão lá em cima organizando e tal, eu falei, cara, eu quero fazer isso aí, eu amei. E eu falei, como é que eu vou fazer, né? E aí eu fui pesquisar sobre, falei assim, como é que faz para participar, procurei a OAB lá de Guarapari, já tinha tido o edital, né, das comissões, que eles faziam por edital, e aí eu tinha que esperar o próximo edital. Eu falei, não quero esperar não, quero entrar logo. Como é que eu faço para entrar para aquela lá, que eu fui no evento? Aí me falaram, entra em contato com alguém que é conselheira, enfim, dá seu nome, as comissões estão abertas, a de lá não tem edital. Falei, beleza. Aí eu fui, procurei uma pessoa que eu sabia que era conselheiro, que tinha sido meu professor. E eu falei, olha, eu quero entrar, tem como você me indicar o que tem que fazer uma prova? Enfim, na época eu não sabia o que fazia. E aí ele me indicou, e aí eu entrei na comissão como membro e comecei a participar. Eu lembro que no começo, tipo, nossa, as pessoas falavam, você é doida, ficar saindo daqui pra ir na reunião lá em Vitória. Só que aquilo ali me fazia tão bem de conhecer outras pessoas, assim, eu fiz várias parcerias, eu aprendi muita coisa, enfim. Aí eu entrei naquele meio institucional, né, que é um meio político institucional. E ali eu me identifiquei muito com aquele mundo, né? E aí eu falei assim, cara, eu quero continuar aqui, eu gostei, não. E aí eu fui dentro da comissão, eu fui crescendo. Eu não conhecia ninguém, gente, absolutamente ninguém, assim, eu pedi pra entrar e entrei. Não conhecia presidente, não conhecia... É o que eu falo que, assim, a gente... Obviamente que muitas pessoas têm privilégios, muitas pessoas têm o QI, né, quem indica, mas dá pra você chegar lá sem ter, com trabalho. Eu falo isso porque eu... Real exemplo. Exatamente, eu fui dessa forma. Parece até um chamado, né? Eu sinto que a política é meu propósito hoje. Se tornou presidente da comissão da OAB Jovem. Incrível. E eu lembro que na época eu cheguei pro presidente, eu era secretária adjunta. E aí foi a época da campanha, eu cheguei, tava indo nos eventos de campanha, né, porque como eu falei, é um sistema político. E aí eu cheguei pro presidente e falei, ei, tudo bem, tal, sou Tainá. Ele, não, eu lembro de você, da Jovem, né? Eu falei bem assim, então, eu queria ser presidente.
Nossa, sim. Desse jeito, assim, na cara dele, assim. Aí ele falou, legal, né? Tipo assim, mas por quê? Eu falei, porque disso, e comecei a falar, eu acho que tem que mudar isso, eu acho que tem isso pra fazer. Aí ele, mas você mora em Guarapari, como é que você vai ser presidente em Vitória, dos eventos de Vitória, estadual? Eu falei, olha, se eu tô te pedindo é porque eu acho que eu consigo. Eu falei desse jeito. E eu não iria pedir se eu não fosse conseguir. Aí, gostei, vamos ver, vamos trabalhando e tudo mais. E aí eu fui, trabalhei na campanha, comecei nos eventos, no final eu só sei que chegou, tinha umas outras pessoas que queriam ser, né, na época, e eu falando, não, eu quero ser, mas abre mão pro fulano. Eu falei, não, eu quero ser, eu tô pedindo, se ele quiser me nomear, ele vai me nomear. E aí foi desse jeito, ele me nomeou, não conhecia ele, não conhecia ninguém. E aí depois, obviamente, a gente foi criando amizade e tudo mais, sou muito grata pela oportunidade e realmente foi assim, do nada. E aí, beleza, entrei na Jovem, fiz meu trabalho, me tornei presidente, fiquei na Jovem por 3 anos. E aí um dia a gente tava num evento... Um bom trabalho, a gente se conheceu, na verdade, dentro da OAB Jovem, quando você veio a Vila Velha com a caravana, alguma coisa assim. Eu gostei muito da forma que você estava conduzindo a OAB Jovem. Obrigada. Foi isso que conectou a gente. Sim, eu fico muito feliz por ter deixado esse legado, né, de alguma forma. E aí a gente estava num evento em Una, eu lembro até hoje desse dia, e aí eu tava lá, eu tava agoniada, porque as coisas não estavam saindo do jeito, né, que tinha que sair, e eu já sou aquela pessoa que eu pego as coisas e vou resolvendo. E aí eu lembro que Mazinho dos Anjos, que é deputado estadual hoje, ele chegou pra mim e falou assim, Tainá, por que você não se candidata? Você seria uma excelente parlamentar. Eu falei, para de doideira, Mazinho. Quando eu tinha 18 anos, eu brinquei isso com meu avô, e ele falou que nem ele votaria em mim. Aí ele falou assim, não, você seria uma excelente parlamentar, é a sua cara, acho que é o seu, assim, tem tudo a ver com você. E eu falei, não, para de loucura. Enfim, deixei isso passar. Só que aquilo parece que, sabe, alugou um triplex na minha cabeça? Alugou um triplex na minha cabeça. Eu fiquei pensando naquilo, eu pensava naquilo o tempo todo, eu comecei a ver coisas de política, eu falei, cara, eu amo o que eu faço na OAB. Só que eu mais gasto do que recebo, né? Porque, querendo ou não, a gente gasta muito dinheiro. As pessoas que entram no trabalho voluntário da OAB, ou que às vezes criticam muito, realmente, assim, não tem noção do quanto a gente se doa, sabe? Ou pelo menos no meu caso, eu posso falar por mim, né? Eu me doava muito, doava meu tempo, minha família, meu dinheiro, muito. E eu falava, cara, como é que eu posso fazer algo que eu amo e também ter um retorno financeiro e, enfim, trabalhar com o que eu amo, efetivamente. E aí aquilo ficou na minha cabeça, eu comecei a conversar com a minha família, né? E aí, pro meu espanto, todo mundo que eu falava me apoiava. Falava assim, tipo, é a sua cara, né? Você tem que tentar. Tipo, o meu pai, assim, ele falou, eu odeio política. Eu acho que é uma dor de cabeça, mas se você for, a gente tá junto. Minha mãe, eu acho que é a sua cara. Enfim, a gente foi indo e aí aquilo me consumiu. Porque o meu avô, ele foi vereador em 2000, ele foi vereador por um mandato e depois ele tomou ranço. Assim, ele literalmente odiou a experiência. Mas eu gostava muito de sair com ele na rua porque ele conhecia todo mundo. E ele parava pra falar com todo mundo conhecia ele. E eu gostava disso, entendeu? Então eu admirava muito essa trajetória dele. E aí, pra mim, nesse sentido, a opinião dele era mais importante, né? Porque ele já tinha tido essa experiência. Aí ele falou assim, olha, não sei pra que você vai entrar nisso, não. Mas tá tudo uma porcaria, então se você entrar, a gente vai te apoiar. Aí eu falei, então eu vou. E foi assim, eu acho que foi para unir propósito e trabalho em algo que eu acreditava muito, sabe? Em poder contribuir, em poder servir. E tem uma frase que eu falo muito, que é quem não vive para servir, não serve para viver. E é algo que eu, Tainá... Calma aí, repete, vamos anotar. Quem não vive para servir, não serve para viver. E eu acho que essa é a nossa missão, né? De servir as pessoas. Então, assim, eu gosto de fazer isso, eu preciso de dinheiro para viver, eu tenho um trabalho que me remunera para isso, então, assim, hoje eu sinto que eu tô vivendo meu propósito, realmente. E falando em campanha, acho que um ponto importante é que essa campanha a gente não usou nenhum tipo de recurso público. Então, como eu falei, esse apoio é necessário porque a gente fez a campanha com muito pouco e esse pouco veio de doação. Então, assim, eu fui a única vereadora que fiz vaquinha em Guarapari e a gente arrecadou um bom valor, eu recebi de doação todo o material gráfico de amigos mesmo, assim, que falaram, nossa, vamos acreditar e vamos doar. E aí, eu não tive ninguém contratado na campanha, a gente que é pra rua, meu avô de 78 anos, minha avó de 77, meu pai, minha mãe, todo mundo ia pra rua pra balançar a bandeira. Bacana, o seu avô, mesmo com ranço, foi lá te ajudar e botou a mão na massa. Exatamente, que ele falou assim...
Eu não votaria, eu não entraria não, mas já que você escolheu, né, tem que ajudar, né? Então, mas é isso, acho que é um ponto importante. E eu vi que você fez uma campanha muito linda, assim, muito de conexão humana com as pessoas mesmo, né? Você foi pra rua, panfletou, conversou. O que você aprendeu, isso até mesmo antes de ser eleita, nesse período de um tiro no escuro? Sim, total. E viver dessa forma intensa na panfletagem, nas ruas, no diálogo com as pessoas? Eu acho que, assim, eu aprendi várias coisas. A primeira delas é realmente acreditar em mim, no meu potencial e no meu instinto. E eu falo isso e às vezes as pessoas, quando eu falava durante a campanha, as pessoas falavam assim, nossa, mas você não pode ser soberba. Eu falava, eu não sou soberba, eu acredito no trabalho que eu tô apresentando. Porque hoje em dia, você falar que você é bom em algo, hoje em dia você acreditar no seu próprio potencial, é você ser soberbo. Então, se eu chegar e apresentar uma proposta, olha, eu sou muito boa nisso, eu posso te ajudar dessa forma. É você se achar, é você ser soberba. Então, eu aprendi muito a acreditar no meu potencial, no meu instinto, no que eu acredito, assim, de uma forma mais... Porque, gente, eu sentia muito que eu ia ganhar. É claro que, assim, muitos dias você desanima, você chora, você se cansa, você se frustra. É da vida, né? Exatamente. Mas eu sentia muito dentro de mim que eu ia ganhar. E então eu acreditei mesmo no que eu sentia, sabe? Esse foi o primeiro. O segundo foi a realmente entender que a gente não sabe 1% da realidade do próximo. Assim, que tá à nossa volta mesmo. Eu conheci realidades, lugares, pessoas que eu jamais imaginei conhecer dentro da minha própria cidade. Na cidade que eu nasci, que eu vivi a minha vida inteira. Então, assim, a gente não sabe. A gente precisa realmente ter mais empatia sempre com o próximo. Porque eu falei, meu Deus, isso existe em Guarapari? Tipo assim, literalmente assim. Que a gente tá tão acostumado a viver no automático, na nossa bolha, no nosso mundo, que a gente não imagina que certas coisas estão acontecendo do nosso lado. Eu falo muito assim... Às vezes a gente vai lá numa outra cidade, num outro país, ajudar alguém, se doar. E graças a Deus, tá ótimo quem pode fazer isso. Mas às vezes alguém que tá do nosso lado tá precisando tanto, ou o quanto, igual. Então, eu aprendi muito sobre isso também, sobre essa empatia e de olhar mais pro meu redor, sabe? Acho que isso foi o Talvez mais foram pessoas importante. que se achavam invisíveis e você passou a ver, né? Talvez sim, assim... eu vejo que na política, às vezes as pessoas elas nem esperam que você resolva o problema delas. Elas só esperam que você ouça elas. Porque muitas das vezes elas são jogadas de um lado para o outro, de um servidor para outro, de um setor para outro, e ninguém realmente escuta. Então, às vezes, eu nem consigo resolver, porque não é da minha competência, não é o vereador que vai resolver, mas só de ouvir, elas são tão gratas que isso já é, assim, realmente... importante, sabe? E aí, na campanha, eu ouvia muitos problemas, né? Tanto que na época a gente anotava tudo, a gente tem um bloquinho, que a gente fazia pesquisa na rua e a gente anotava. E hoje, assim, vários projetos que a gente faz são com base nessas informações, né? Nesses relatos que as pessoas passavam na rua. E com base, assim, nisso que você falou, posso até estar sendo extremamente otimista, mas talvez o fato de você ser bem jovem é o que te dê esse olhar diferente para as coisas. Porque às vezes a gente tem a política como algo tão engessado, como algo tão cheio de passo a passo, de manual, que você chega meio que com frescor. É essa a impressão que você me passa. Sim. E isso é muito bom perceber, entendeu? As pessoas, elas estão carentes de algo que seja mais disruptivo, sabe? Exato. E assim, na época que eu comecei a fazer a campanha, meu avô chegou pra mim e falou assim, Tainá, você não pode ficar postando esses vídeos você jogando na praia, minha filha. Você jogando, tá? De short, de biquíni, as pessoas não vão votar em você dessa forma. Eu falei, vô, deixa eu te explicar uma coisa. 2000, passou. Não tem 25, 24 anos depois. É outra realidade. Eu falei, as pessoas se conectam com pessoas. Elas se conectam com propósitos, elas se conectam com o que você sente. Esquece esse negócio de político que tem que ser engomado, falar difícil, sair gritando. Eu não vou ser assim. Se for para eu ganhar, para eu não ser quem eu sou, eu não quero. Porque eu vou ficar 4 anos num trabalho que vai me moldar, que vai me engessar. E assim, gente, eu sou zero engessada. Eu tenho que ir num lugar
numa visita numa casa que é fora do horário de que eu não tô trabalhando, eu vou de short, eu vou de chinelo, eu vou de salto, se eu precisar num evento. Então, assim, eu acho que não é isso, é o que eu entrego pra pessoa, sabe? Obviamente que, assim, eu sei que cada ocasião tem um traje importante, né? Eu sou advogada, eu não me visto de qualquer jeito para trabalhar, enfim. Mas eu acho que isso não é o mais importante. Então, as pessoas, elas gostam de ver o real mesmo. Então... E eu esqueci de falar isso no currículo. Ela ainda é atleta de vôlei de praia, não é? Diva! Né, gente? Que Ai, meu Deus, diva! atleta, vê se pode. Meu professor vendo isso. A louca. Mas voltando aqui, a gente viu alguns dados, né, Nath, que você realizou mais de 300 indicações e ofícios, 100 visitas e mais de 80 fiscalizações. Eu acho que é um número bem exorbitante, expressivo, né? E quais foram os momentos mais marcantes desse tempo, até são 6 meses que você tem de mandado? Você fez 6 meses agora no início, né, do mês. 6 meses. Eu, na verdade, estou trabalhando desde o dia 1º de janeiro, né, gente? Porque a gente tomou posse dia 1º de janeiro, já saímos para a primeira sessão, assim, nunca paramos de trabalhar. Mas, assim, teve um momento muito marcante de fiscalização, que eu acho que eu nunca vou esquecer, assim, que foi uma visita que a gente fez na casa, numa residência inclusiva, né, que é uma residência municipal, onde ficam idosos e pessoas com deficiência que são abandonados pelas suas famílias, não tem família, não tem ninguém por si. E a gente foi lá fazer essa visita e, assim, foi realmente uma visita muito marcante para mim, no sentido de ver o quanto que o poder público é essencial e responsável, sabe? E até na questão de afeto. Porque aquelas pessoas, elas recebem afeto, têm sentimentos pelos servidores. E aí, só de você ir lá visitar, de você cantar uma música, eles já ficam, assim, extremamente honrados, sabe? E querendo ou não, nosso trabalho é um trabalho que tem um cunho social também, de ouvir, de estar perto da população, entender a necessidade. Então, assim, se eu não tivesse ido lá fiscalizar, por exemplo, eu não saberia que no meio do inverno eles estavam com o chuveiro queimado, tomando banho gelado. Que no meio de todo um problema, assim, tem algumas pessoas com uma deficiência mental que precisam de grades, né, para não se ferirem, enfim. Eu não saberia que essas grades, por exemplo, estavam com problemas, então poderia causar algum tipo de ferimento muito forte. Eu não seria porta-voz dessas pessoas que não tem ninguém por elas. E aí foi algo que mexeu muito comigo. Eu lembro que no dia começou a chover, a gente tava até de moto, eu tava de carona com o meu assessor na moto. Eu falei assim, cara, vai bem devagar, porque eu quero pegar chuva, assim, pra dar uma, sabe, dar uma respirada. Foi uma sensação bem ruim, assim, mas foi algo que me marcou muito, de eu poder estar ali e ver, olhar para pessoas que ninguém olha, sabe? Então, foi um momento que me marcou muito, assim. Que são pessoas muito vulneráveis, né? Muito, na nossa muito Constituição Federal tem o Estatuto da Pessoa Idosa também, que infelizmente a gente vê que no Brasil inteiro é muito falho o sistema nesses amparos. Eu costumo dizer que o poder público, ele tem muita responsabilidade, mas os cidadãos também têm. E as pessoas, elas não querem olhar os seus deveres, só os seus direitos, né? Ah, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, eu tenho direito daquilo. Tá, mas o seu dever como cidadão, sabe? Eu falo assim, as pessoas reclamam, nossa, a rua tá muito suja, a Codex, a empresa, né, de limpeza urbana, não tá limpando, não sei o quê, mas você joga o lixo no lugar certo? Você joga no horário certo que tem a coleta? Então, assim, eu falo que as pessoas, elas precisam parar um pouco de só esperar que o outro faça algo, e elas precisam começar a fazer. É claro que o poder público tem muita responsabilidade, eu entendo a responsabilidade que hoje eu estou exercendo, mas as pessoas precisam parar de só exigir e entender que também tem o direito, tem que cobrar, sou super a favor, sou advogada, amo cobrar o direito dos outros, inclusive, mas tem deveres também. E eu sempre tento passar isso no meu mandato, faça a sua parte, que a gente está fazendo a nossa. E por falar em fazer a sua parte, você tem um projeto que eu confesso que eu achei incrível, até pelo nome já me ganhou, que é o Thay na Rua, né? É um projeto que literalmente te leva aos locais para você ouvir as demandas da população. E pela minha pesquisa, você foi ao bairro onde você cresceu, Ipiranga, agora no início do ano. Conta um pouquinho pra gente como que surgiu a ideia desse projeto e até agora
o que nele mais te marcou? Assim, se você puder, você deu um relato incrível agora, tô até me segurando um pouco, porque fala de pessoas na mesma situação que eu, isso mexe muito comigo, embora eu esteja num lugar de privilégio, eu reconheço isso. Então eu quero saber um pouquinho mais do Thay na Rua, o que te marcou, nesse projeto, o que te levou a construí-lo, porque eu achei ele sensacional. É um projeto muito legal, porque foi como eu falei, como eu gosto de estar perto das pessoas, é um projeto que facilita o acesso dessas pessoas a mim, né, ao poder público. E eu costumo dizer, gente, assim, que me desculpem os outros cargos, mas eu acho que o vereador é o que devia melhor. É sério, porque eu acho que é o que mais Mas trabalha. acho que é o que mais põe a mão na massa mesmo. É o que mais trabalha, é o que tá mais perto do povo, é o que mais, assim, realmente escuta, sabe? E é esse o nosso papel, a gente tem que ser porta-voz. E a partir daí, fazer a fiscalização, e a partir daí, criar proposições legislativas, enfim. Mas o Thay na Rua, ele serviu, ele foi criado por um gabinete itinerante, né? Então a gente vai até os bairros. Para quê? Para garantir que essas pessoas que não têm acesso, por exemplo, a um transporte público, não tem tempo de ir até o local, não sabe, sei lá, às vezes entrar na internet para mandar a demanda, que a gente também tem um gabinete online, que elas também possam ser ouvidas. Então, assim, usando o trocadilho, né, do Thay na Rua. Quem criou esse trocadilho? Foi eu mesmo. Maravilhoso. Eu sou do marketing também. Aí a gente começou a ir até os bairros, então a gente foi selecionando, a gente vai selecionando, né, os bairros, e aí de 15 dias a gente tá em um bairro. E aí o Ipiranga, né, foi o bairro que eu cresci, eu morei lá até os meus 17 anos, 16, por aí. Assessoria, ponto. Por aí. Por aí, sim, eu saí de lá pra casar, pra morar, né, com meu esposo e tal, mas eu passei a minha infância ali, a minha vida praticamente toda, né? E aí é um bairro que, assim, sempre foi bem abandonado, né? Nunca teve muito um olhar carinhoso do poder público. E aí eu falei, vou começar por lá, né? Tenho que honrar o meu local. E aí fui começar por lá. Eu constatei várias questões que precisavam ser, né, fiscalizadas e melhoradas. Então, logo o gabinete acionou a iluminação pública, a gente conseguiu várias melhorias na iluminação pública de lá, a questão de limpeza urbana também, a gente conseguiu algumas melhorias. E assim, eu estou muito satisfeita com o diálogo que a gente está tendo com o executivo, porque eles estão nos ouvindo, né? Eu não me considero base nem oposição, eu realmente tenho um mandato independente, mas como é meu papel, eu tento ter um diálogo totalmente transparente e positivo, né, com o prefeito, que inclusive se tornou um grande amigo, assim, eu gosto muito dele, mas eu falo para ele, meu papel aqui é te cobrar, então a gente tem que trabalhar aqui na amizade à parte. E aí, quando eu tenho que bater, igual a gente teve um projeto vetado, eu não estou satisfeita, espero que a gente derrube o veto. Então, assim, no meu trabalho eu tento levar de uma maneira mais tranquila. E o Thay na Rua, ele serve para isso, para aproximar, para a gente poder ir lá, né, e pegar o problema na raiz e levar para o gabinete. E tem outro projeto, que é o Manual do Cidadão. Como que foi essa proposta e qual a importância dele para democratizar isso para a população? O manual surgiu também de uma ideia minha que eu senti no gabinete seguinte. Lá a gente recebia muitas mensagens, que às vezes nem eram mensagens de demanda. Eram mensagens precisando e pedindo informações. Às vezes a pessoa entrava em contato com a gente de eu ganho tanto, eu preciso de uma cesta básica. Como é que eu faço para pedir? Igual eu falei, o vereador é o primeiro contato do povo com o poder público. Ele não vai direto no prefeito, ele não vai num deputado, ele vai no vereador, que é aquele que está ali mais na rua no dia a dia, né? E eu recebia muita mensagem na rua, muita informação. Onde que eu pego isso? Onde que eu faço exame? Onde que eu marco aquilo? Como é que eu faço para matricular minha filha? Enfim. E aí eu falei assim, gente, tinha que ter um portal, um aplicativo, uma coisa, um documento que desse todas essas informações públicas, né, para o cidadão. Só que a gente não achou. Em muitos sites de prefeitura, de secretaria, faltavam muitas informações, telefones totalmente desatualizados, endereços no Google, enfim, desatualizados. E aí eu falei assim, não, a gente vai criar um manual. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei, vamos fazer em PDF. A gente distribui gratuitamente, grupo, bota um outdoor com QR Code, enfim. De alguma forma, esse povo tem que ter todas essas informações. E aí, depois, a gente tenta fazer uma versão física, com patrocínio, enfim.
É uma coisa nesse sentido para distribuir também em pontos físicos, né? Em empresas, escolas, enfim. E aí surgiu a ideia, e aí a gente começou a escrever, eu junto com 2 assessores, a gente escreveu tudo, então assim, são quase 70 páginas. A gente escreveu tudo, e aí a minha equipe de design, né, da Canoa Comunicação, tá fazendo toda a parte gráfica, e aí esse ano a gente vai inaugurar aí, vamos lançar, né, esse material, e com certeza eu acho que vai ajudar muito a população de Guarapari, porque todos os links são clicáveis, então às vezes a pessoa vai ter que preencher o formulário, ela já vai clicar, vai direto pro formulário, um site, e assim, tudo, gente, tudo que tem lá a gente confirmou. Todos os telefones a gente ligou, confirmou. Todos os endereços de e-mail a gente mandou e-mail e confirmou. Então, assim, é um material que está bem atualizado. Que bacana. Tem alguma previsão para esse lançamento mais concreta ou não? Setembro. Setembro. É. Ah, ótimo. Aniversário da cidade. A gente está tentando fazer para setembro. Agora, a gente não sabe se produção gráfica e física vai conseguir sair até lá, né? Mas a gente está se programando para isso. A gente falou de alguns dos seus projetos. O que você tem na manga aí que você pode revelar para a gente aqui em primeira mão? A gente está com 2 projetos de lei que a gente vai voltar do recesso e vai apresentar. E um desses projetos é para viabilizar uma parceria público-privada, onde empresas privadas vão poder fazer uma parceria, adotar um espaço público em troca de divulgação. Então, assim, é um projeto que a gente tem conversado com a Procuradoria, com o Executivo, e a gente vai tentar apelidar de Adota Aí, né? Isso, você já sabe. Adota Aí, Guarapari. Que aí essas empresas vão poder utilizar os espaços públicos para fazer a publicidade, mas elas vão ser obrigadas a cuidar da manutenção. E eu acho que a parceria público-privada ela é muito válida, ela precisa acontecer, até para tirar um pouco dessa responsabilidade e dar mais qualidade de vida, né, para o cidadão aí da cidade. Que vai ter, por exemplo, um parquinho, uma praça mais bem cuidada, valorizando ainda mais também as empresas locais. Então, esse é um projeto que tá vindo por aí. Eu espero que dessa vez o prefeito não vete, né, porque senão a gente vai... Bora, prefeito, aprova aí. Então, Tainá, falando de comunicação, que é o que a gente faz aqui, a gente respira comunicação, a gente vive disso, a gente ama isso. Indo para você tem uma comunicação muito leve, muito moderna, eu diria até divertida e gostosa de ver. Eu confesso assim que eu te stalkeei enlouquecidamente nesses últimos dias. Ela já te conhece mais do que eu. Não, eu mentira. Não. Mas eu consumi muito do seu conteúdo e me agradou muito. E olha que eu sou meio cri-cri. Eu gosto. Tá? Eu acho bem divertido, muito criativo também. Eu acho que você pega umas referências muito modernas, acho muito legal isso. Tá na rua. E como o Gui falou, você fez uma campanha também muito legal e acabou construindo uma imagem muito forte sua, né? Então eu quero saber o seguinte, qual foi o papel do marketing nessa sua construção? Assim, até para contextualizar, inclusive, eu hoje sou graduando em marketing, né? Ai, que diva. Agora eu também sou graduanda, gente, tenho 3 empregos na minha faculdade. E não bastou Enfim, 5 anos de direito. Pouca coisa pra fazer. Tranquilo, pouca coisa. Tranquilo. Tá respirando por aparelhos? Mais ou menos, amigo. A vitamina tá na veia, assim. Mas vamos lá. O papel do marketing foi essencial, porque além desse corpo a corpo, eu sei que a rede social foi o meu grande boom, né? Foi o que realmente me deu uma encorpada, me deu autoridade, me deu essa visibilidade que eu precisava. Eu precisava que as pessoas vissem a minha opinião sobre a política, sobre as questões de Guarapari. Eu precisava que as pessoas vissem quem eu sou. É claro que na rede social a gente não consegue passar 100%, né? A gente não fica postando os piores momentos, as dificuldades. Apesar de eu compartilhar muita coisa, tá? Do que é difícil, enfim, eu compartilho isso também. Acho que as pessoas precisam entender que o político, ele não é um robô, né? Ele não é uma pessoa que tá lá no pedestal, vivendo e sem problemas. Inclusive, achei muito bonitinho o vídeo, você chorando quando você ganhou as eleições, né? Nossa, gente, aquele vídeo. Eu vou te mostrar depois, eu vou pedir pra ela mostrar, ela pulando assim, se entregando de corpo e alma. E aí, assim, o papel do marketing foi essencial, só que eu sou igual a você, sou cri-cri e gosto de dar o pitaco, né? Então, assim, eu tenho uma agência que trabalha comigo, que trabalhou durante toda a campanha, mas eu falo assim, o Yuri, né, que é o meu chefe de comunicação, hoje ele é meu amigo, mas eu falei com ele assim, que foi pela graça de Deus, porque eu achei que ele ia me odiar.
Porque, gente, é sério, eu dava pitaco em tudo. Eu que tinha as ideias do meu lado, da minha cabeça, do nada, e falava, você tem que fazer desse jeito. E aí ele falava, meu Deus, Tainá, fala, não, por favor, me ajuda, tem que fazer desse jeito. Enfim, mas acho que é uma coisa mais de feeling, eu gosto, né? Então, eu gosto de me comunicar, eu gosto de mostrar quem eu sou, por quê? Foi o que eu falei antes, eu odeio essa sensação de o político ser engessado, das pessoas acharem que o político tem que ser de uma forma. Não tem. A política tem que ter pessoas que representem toda a população. E eu não me sentia representada por ninguém de Guarapari, assim, perdão, mas eu não me sentia representada. Eu sou uma pessoa faladeira, divertida, que gosto de comunicar, que gosto de ir pra praia, que gosto de tomar sorvete, enfim, gosto de tomar vinho, gosto de dançar, e assim... Eu falava, tá, eu sou tudo isso, mas eu também sou séria na minha profissão, eu também sei o que eu tô falando, eu também estudo, eu também posso ser uma boa profissional e ser uma jovem, enfim. Então, eu falava, eu quero passar isso para as pessoas, eu quero que elas entendam que idade não define a competência. E era algo também que eu falava muito na jovem, né, que número de inscrição não define competência, porque as pessoas, elas tendem a subestimar muito o jovem, né, e assim, é óbvio que a experiência, ela é muito importante, mas isso não quer dizer que um jovem não possa exercer um papel fundamental, com louvor e, assim, com profissionalismo. Então, assim, o marketing serviu para isso, para eu poder mostrar um pouco de quem eu sou e do que eu poderia entregar. E é o que eu tento fazer também aí durante o mandato, né? E você usa muito bem o seu Instagram, né? Você mostra bastidor, responde dúvidas, presta contas. Sim. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Nem todos fazem isso, deveriam fazer. E como você enxerga esse papel, essa importância nas redes sociais, no Instagram, basicamente, assim? O Instagram é só o meio que eu escolhi para que eu tenha mais facilidade, mais acesso, enfim. Mas eu acho que não só o político, mas como qualquer profissional pode usar uma rede social para prestar conta do seu trabalho, né? Para quem ele tiver que prestar. Eu, por exemplo, tenho que prestar para a população de Guarapari. Então, foi uma forma que eu achei da população acompanhar e falar assim, nossa, ela tá trabalhando, é isso que ela tá fazendo, é esse que é o papel dela. E assim, a gente recebe muita crítica, tá? As pessoas ainda são muito bitoladas em relação a isso. Elas ficam assim, essa vereadora TikToker, não faz nada, só fica postando. Mas pra eu ter o que postar, eu tenho que fazer, né? Então, assim, já é uma premissa básica. Se eu tô postando, é porque eu tô fazendo. Fica contraditório essas acusações. Assim. Então, assim, é o que eu falo. Crítica, todo mundo vai ter, né? Nem Jesus que era perfeito, o ser humano perfeito, deixou de ser criticado. Então, quem sou eu? Então, eu prefiro continuar mostrando, continuar trabalhando com a minha transparência, que é o que eu sei que mostra o meu trabalho, faz as pessoas enxergarem o que eu tô fazendo, do que ouvir essas críticas e parar, entendeu? Então, assim, acho que é fundamental para as pessoas falarem, nossa, ela tá trabalhando. É isso. Que aí volta aquela sua fala do início, que você acredita em você, então independente dessas críticas também, né? Sim. Você sabe o que você faz, quem você é. Sim, eu acredito mesmo, assim, gente, no que eu entrego. É óbvio que eu tenho muitos momentos de fragilidade, muitos momentos, nossa, muitos momentos de fragilidade. Eu consigo imaginar até pelo ambiente em que você está inserida, né? Sim, mas eu, assim, se eu não sei alguma coisa, eu peço ajuda, ou eu procuro estudar para entender, eu vou fazer um curso, mas se eu me proponho a fazer algo, eu quero entregar o meu melhor e eu confio que eu vou fazer isso. Mesmo que eu não acerte, mesmo que eu não agrade, eu tô ali entregando o meu melhor. O melhor que eu posso naquele momento. Então, é isso. Eu realmente acredito no que eu tenho para entregar e eu realmente acredito que eu tô vivendo meu propósito. Bacana. E a gente vê que seus conteúdos, ele tem engajamento e muita identidade. Como que você cuida disso? Tem uma equipe por trás? É muito a Tainá, a voz da Tainá? Assim, é quase que 100% a minha voz. Realmente, eu gosto de botar a minha voz. As legendas sou eu que escrevo, os directs e comentários sou eu que respondo. É claro que assim, a gente tá chegando num tamanho, graças a Deus, que daqui a um tempo eu vou precisar de ajuda para fazer isso também. Mas enquanto eu puder ter esse diálogo constante e pessoal, eu quero fazer. E aí eu tenho sim uma equipe, né? Eu tenho o Yuri, que é o meu chefe de gabinete, tenho o Jordi, que é meu social media, que andam comigo e que fazem, né, me ajudam com essa questão de edição, roteiro, ideias. Mas assim, gente, basicamente eu mudo tudo. Maravilhosa. Mulher empoderada, Perdão, né? amores, eu amo vocês. Sou mas eu. assim, eu sempre tenho que botar minha cara. Eu falo, gente, vamos... Agora, eles já sabem muito sobre mim, então eles já fazem direitinho, assim, do jeito que eu gosto.
Mas no começo era meio difícil, porque eu pedia várias vezes pra mudar. E aí eu falava, gente, eles realmente vão me odiar. Mas é porque eu sou muito crítica com isso. Eu não gosto de consumir conteúdo. Eu não gosto de entregar um conteúdo que eu não consumiria. Então, eu não gostava dessas coisas engessadas, enfim. E aí, assim, videozinho de trend que eu gosto, me identifico, sou eu que faço mesmo. E aí a gente vai trabalhando dessa forma. E qual dica você pode dar pra galera nessa questão de inserir a sua personalidade, quem você é para as outras pessoas, não só no ramo político, mas eu acho que isso cabe em diversas profissões, principalmente que hoje a gente tem essa comunicação em alta mídia social. O que você pode dar de dica para os nossos ouvintes? Eu acho que eu vou dar 2. A primeira é... tem que perder a vergonha de mostrar quem você é, o que você gosta, o que você acredita. E a segunda é não seguir um padrão. Eu sei que no marketing, assim, tem muitas estratégias que dão certo, tem muitos insights, muitos procedimentos que dão certo. Mas o conteúdo mesmo, não dá para seguir um padrão. Eu sou eu, você é você, ela é ela, e assim, as pessoas, foi o que eu falei, as pessoas vão se identificar com pessoas. Não adianta eu pegar, sei lá, uma pessoa que é da política que eu admiro muito, a Marina Cândido, por exemplo, que é a primeira dama de Maceió. Eu admiro muito ela, eu amo o conteúdo dela. E eu me identifico muito com ela, mas não tem como eu copiar ela, sabe? Eu pegar o padrão dela e seguir, porque é ela. Eu vou estar dando visibilidade a ela e não a mim. Então eu me inspiro nela, eu me inspiro nas coisas que ela posta, mas eu boto o que eu gosto, a minha cor, a cor que eu gosto, a letra que eu gosto, os emojis que eu gosto, a forma de escrita que eu gosto. Então acho que é isso, independente de ter aí os gurus do marketing, né, que assim, é igual eu falei, não sou formada ainda, mas estudo muito, pesquiso muito sobre isso. Eu acho que o que vende mesmo, o que engaja é a autenticidade, e isso só você tem, né, a sua. E é isso. Um pouquinho antes da gente encerrar, é impossível a gente não falar que você faz parte de uma nova geração da política. Você é mulher, você é jovem e você é atuante. O que você diria para uma mulher um pouquinho mais jovem que você, que lá atrás, pensa em você lá atrás, tá com aquela sementinha de, de repente isso aí é para mim, mas a mulher acha que ela não tem espaço, que ela não tem vez, ou ela tem até medo de dar prosseguimento a essa sementinha que você acabou tendo coragem para desenvolver? Assim, a primeira coisa é que medo não tem como deixar de ter. De verdade, assim. Aquela frase é muito clichê, sabe? De vai com medo mesmo. Eu acredito muito nisso, porque não tem como você não ter medo do novo, não tem como você não ter medo de um lugar que você não conhece, experiências que você nunca viveu. Então, infelizmente, a gente precisa vencer isso, né? E como que eu falo que a gente pode vencer isso? É com apoio, com família, com verdade e acreditando no seu propósito. A pessoa tem que acreditar no seu propósito. Eu acho que, assim, mais mulheres precisam mesmo ter coragem e entrar, porque não é fácil. Não é fácil você tentar falar alguma coisa, se posicionar e olharem pra você e falar, nossa, mas você é tão nova, não viveu nada ainda. Como é que você sabe disso? E você ter que ir ali, ser firme, sustentar aquilo que você está falando. Foi o que eu falei, a política ela precisa ter representação de todas as pessoas. E os jovens se identificavam com quem? As mulheres mais novas se identificavam com quem? Então, precisa de mulher lá. Precisa de mulher mostrando que é possível trabalhar fora e ter uma família, trabalhar fora e criar os filhos, trabalhar fora e ser uma excelente profissional, enfim, ser uma moleca jovem que gosta de sair, brincar, dançar, enfim. Então, acho que assim, precisa vencer o medo, precisa de apoio, não é fácil sozinha. Assim, na verdade, eu digo que é impossível sozinha. Eu jamais chegaria onde eu tô sem o apoio das pessoas que me apoiaram, da minha família, dos meus amigos mais próximos, das pessoas que investiram em mim, assim, confiança mesmo, sabe? Sem, às vezes, nem me conhecer. Então, não dá pra ir sozinha e o medo, ele nunca vai deixar de existir. Então, é valorizar mesmo isso, esse apoio e com medo mesmo, porque se precisar de ajuda, me chama, tá? Que eu gosto de ajudar pra botar mais gente lá. Se você pudesse colocar um outdoor no centro de Guarapari, assinado por vereadora Tainá, qual seria a frase depois desses 6 meses? Quem não vive para servir, não serve para viver. Ah, que linda! Com certeza seria essa frase, porque foi o que eu falei, todo cidadão também tem deveres, e acho que a gente servir o próximo, ser empático com o próximo, assim, é o mínimo, não é nem o máximo, sabe? E, obviamente, eu
hoje eu posso trabalhar com o que eu amo, então isso me deixa mais feliz ainda. Com certeza seria essa. Gostei. Olha, Tainá, foi um prazer receber você aqui. Prazer foi meu. É muito inspirador ter uma pessoa que faz política com tanta leveza, com verdade e com propósito. A gente aqui deseja só o melhor para você. Obrigada. Foi um prazer também, gente. Um grande beijo. E não sei, é no YouTube? Então curtam aqui, compartilhem. Tô com saudade quando eu era Blogueira! E me sigam no Instagram. E você que nos ouviu, aproveita e compartilha mesmo esses vídeos, porque a gente está vendo, podemos acreditar que existe uma nova política, uma política diferente. A Tainá tá aí na rua para mostrar esses exemplos.